Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Robson Jimenez e nessa pequena audioaula vamos falar um pouquinho da vida de um grande escritor importantíssimo da literatura brasileira, o nosso bom e velho João Guimarães Rosa, mais conhecido apenas como Guimarães Rosa. Mineiro de Codisburgo, nasceu a 27 de junho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro a 19 de novembro de 1967. Com 10 anos, o nosso Guimarães Rosa, junto de seu pai, Flor Eduardo Pinto Rosa, e de sua mãe, Francisca Guimarães Rosa, eles foram morar em Belo Horizonte. Lá ele passou a estudar, nessa época, e depois, em 30, ele se forma médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Tornou-se capitão médico da Força Pública Mineira e em 1929 houve a sua estreia literária com a publicação de um conto que hoje não faz mais parte de nenhum dos seus livros, chamado O Mistério de Highmore Hall. E esse conto foi publicado na revista O Cruzeiro, que era uma revista bem importante na época. Em 36, ele recebeu um prêmio, olha a curiosidade das datas. Em 1936, ele recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras e houve até elogios do poeta Guilherme de Almeida. Vamos lembrar, 36. Aí invertam os números. Em 1963, ele vai ocupar uma cadeira na mesma ABL, Academia Brasileira de Letras. Né? E ele vai ocupar uma cadeira que tinha sido de João Neves da Fontoura, melhor dizendo, embaixador João Neves da Fontoura, com quem ele trabalhou no Itamaraty, né? o palácio das relações exteriores aqui do Brasil, né? A sede da nossa diplomacia brasileira. Ele trabalhou com o embaixador João Neves e ele também o sucedeu na cadeira número 2, lá na ABL. Bom, rapidamente, só para falar um pouquinho sobre a carreira diplomática, que é o que ele mais fez, fora as suas escritas, né, os seus textos. Ele foi diplomata por concurso em 1934. Ele foi cônsul, ele foi secretário de embaixada, chefe de gabinete, foi primeiro secretário, conselheiro de embaixada, secretário de delegação. Ele foi representante do Brasil na Unesco, ele foi delegado do Brasil também na Unesco, chefe de gabinete, outra vez. Ele foi chefe de serviço de demarcação de fronteiras e chegou ao posto de ministro de primeira classe, que na carreira diplomática é a posição de embaixador, né? Bom, falando um pouquinho sobre isso, agora a gente tem que falar do lado do escritor, né? Em 1946, com a publicação do livro de contos Sagarana, aí sim o Guimarães Rosa ganhou um lugar de destaque dentro da literatura brasileira. Por quê? Ele usava uma linguagem inovadora, era uma estrutura bem singular, bem específica, né? A sua narrativa, cheia de riquezas, de símbolos, né? Regionalismos, então um texto impecável. Lembrando que Guimarães Rosa, ele é conhecido pelos seus neologismos, né? Pelas palavras novas que ele inventa e que, por ser Guimarães Rosa, elas acabam sendo incorporadas à nossa amada língua portuguesa. E ele também usa arcaísmos, né? Palavras antigas que nessas regiões aí do sertão brasileiro já não eram mais usadas. Então elas voltam a viver através do nosso Guimarães Rosa. Então, por tudo isso, ele é um grande autor e merece toda a glória que ele teve.
Então, vamos só citar alguns nomes, algumas obras, né? Porque depois a gente vai fazer uma audioaula especificamente sobre Sagarana, que é um livro que está agora na FUVEST, né? Por essa época, e vai nos interessar mais. Mas então, por exemplo, Sagarana, essa coletânea de contos de 46. Com o Vaqueiro Mariano, 52. Corpo de Baile, 56. Manuelzão e Miguelim, 64. Né? Grande Sertão Veredas, 56. Primeiras Histórias, 62. Tutameia, 67. Essas Histórias, 69. Ave, Palavra, 1970. Né? Isso aí só para citar alguns. Também tem Os Sete Pecados Capitais, de 64, né? E por aí vai. Tem uma série de outras obras. Essas são as mais destacadas, assim. Talvez Sagarana, Primeiras Histórias, Grande Sertão Veredas, né? São as que mais tiveram destaque, até além dos livros, né? No cinema e em outras mídias, como se fala hoje. Mas enfim, então esse é o nosso Guimarães Rosa, um legítimo representante do modernismo, e particularmente na nossa próxima audioaula, se você estiver vendo pela sequência, que vamos falar um pouquinho sobre os contos de Sagarana, vamos lembrar que aí, então, Sagarana ele se enquadra dentro do modernismo, e faz parte da geração de 45, né? Bom, então, isso aqui foi apenas um pequeno esboço da vida desse grande diplomata e escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, autor de tantas obras que mudaram, mexeram com a vida desse país. Agradeço a sua atenção. Eu sou Robson Jimenez, professor de Literatura e de Línguas, e este foi mais um momento além da sala de aula.